Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Que bom ter a sua companhia nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, quase metade do mês, né? Que oração pelo horário de Brasília, 8h52. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Até às 10 horas da manhã, com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. São 22 capitais brasileiras que nos acompanham agora. São mais de 2.200 cidades em todo o território nacional também que nos acompanham agora. Às 10 horas da manhã, você sabe que vem o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Então nós temos aqui 1 hora e mais 8 minutos com muita informação. Que bom ter a sua companhia nesse tempo aqui juntos, né? O Padre Reginaldo Manzotti em 2 horários, 10 da manhã e 10 da noite. 20 anos no ar, no rádio e na televisão, 20 anos de liderança com Experiência de Deus. A gente começa com informação para você, a gente começa falando que é o seguinte: no litoral do estado do Paraná, quase 400 mil pessoas nas areias de Matinhos para o Verão Maior Paraná. Muita gente no litoral, muitos shows. Aliás, o show do Alok abriu a temporada com 338 mil pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, de acordo com a Polícia Militar do Paraná, na abertura do Verão Maior Paraná. O evento 100% de graça, promovido pelo governo do estado e que promete movimentar o litoral durante toda a temporada. Os shows seguem até o dia 8 de fevereiro, quando nós teremos um dos momentos mais aguardados com a presença do Padre Reginaldo Manzotti, a partir das 10 horas da manhã, com Santa Missa e logo em seguida o show de evangelização. Você e toda a família são convidados a estarem presentes nas areias e acompanhar esse momento de evangelização no dia 8 de fevereiro, 10 horas da manhã, no litoral do estado do Paraná, em Matinhos. Aliás, toda uma operação sendo feita já, né? Para toda essa temporada, já foi feita, na verdade, está sendo colocada em prática e começou no último fim de semana. Mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo litoral do estado, não só Matinhos, né, Caiobá, aquela região, mas também Guaratuba, também com muitas atrações também no litoral, nas areias de Guaratuba. E a ponte é quase pronta, com 85% das obras concluídas. Por enquanto, quem está passando de um lado para o outro, aproveite bem, curta bem, que é a última passagem pela balsa. Ano que vem não, já neste ano, né? Será pela ponte de Guaratuba, no litoral. Vamos para o interior do estado do Paraná, porque a Suelen Rodrigues tem informações para a gente sobre o MEI. Você é microempreendedor individual? Atenção, o ano começou, né, Suelen, com novas regras e você tem que estar atento ao calendário de compromisso com a sua empresa. Com o microempreendedor individual, tem todo o direito para você não errar nada e não ficar de fora de nenhum programa do governo e não pagar multa, principalmente, né? Eu vou dar bom dia para a Suelen, vai demorar 2, 3 segundos e ela já vai me responder. Oi, Suelen, bom dia, direto de Maringá. Bom dia, Dilce, para você que está nos assistindo. É isso mesmo, o começo do ano é um mês decisivo para o microempreendedor individual do Paraná. E o calendário MEI 2026 já está disponível, com todas as informações para evitar juros, atrasos, multas e até perdas de benefícios previdenciários. Em várias cidades do estado tem o Espaço do Empreendedor, do qual estamos falando aqui na frente, que auxiliam aí esses microempreendedores na regularização do CNPJ, pagamento das contribuições e no esclarecimento de dúvidas fiscais e previdenciários. E atenção aos principais pontos que os microempreendedores precisam regularizar para manter
O MEI. A declaração anual do MEI deve ser entregue até o dia 31 de maio de 2026, mesmo para quem teve ou não faturamento o ano passado ou encerrou o CNPJ. Quem perder o prazo paga multa de R$ 50. O das MEI, que é a contribuição mensal, vence sempre no dia 20. Se cair final de semana ou feriado, deve ser antecipado o pagamento. Em 2026, o valor do DAS também foi reajustado junto com o salário mínimo no valor de R$ 1.627. Para o comércio e indústria, o valor passa a ser de R$ 82,35 e para serviços, R$ 86,35. Mesmo sem faturamento, o DAS precisa continuar, o pagamento ele é obrigatório. E só quem mantém esses pagamentos em dia tem acesso aos serviços previdenciários como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. Para qualquer dúvida, procure o Espaço do Empreendedor que tem em todo o estado do Paraná. As prefeituras oferecem esse serviço gratuito. Normalmente ele funciona de segunda a sexta-feira, mas em alguns municípios precisam aí de um pré-atendimento online. O importante é buscar ajuda para manter o seu MEI em dia. Eu volto com você, Adilson. Obrigado, Suelen, ao vivo de Maringá, falando para você que é MEI, não perca o prazo, preste atenção para não perder, como disse a Suelen, todos os benefícios, né, ao longo desse ano de 2026. Você sabia? Nós temos milhões de MEIs pelo Brasil. Falar em Brasil, orgulho do nosso país, o cinema nacional. Ontem foi dia de Globo de Ouro, lá nos Estados Unidos. E adivinham o que deu com o filme O Agente Secreto? Adivinha? Ganhou prêmio. Aliás, 2 prêmios do filme O Agente Secreto, filme 100% nacional, com Wagner Moura brilhando também. Sensacional, hein? Globo de Ouro 2026, premiação de cinema e TV realizada ontem em Los Angeles. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de melhor filme em língua não inglesa. Na mesma noite, foi ontem, tá aí o diretor do filme, né? Tá aí o diretor, o Kleber Mendonça Filho, em seu discurso. Ontem à noite também, o Wagner Moura fez história ao conquistar o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama pela sua atuação no filme O Agente Secreto, marcando assim um feito inédito para o cinema brasileiro na categoria. As conquistas reforçam o destaque do cinema nacional no cenário internacional. Está aí o Wagner Moura agradecendo, né, pelo prêmio recebido de melhor ator. Sensacional, né? E aumentam também as expectativas, né, para o Oscar deste ano. O Oscar que será no dia 15 de março. Porque o Globo de Ouro serve justamente como um termômetro para as indicações ao Oscar. E a gente, quem sabe, pode repetir o feito do ano passado, né? Com a Fernanda Torres também ganhando o prêmio. E quem sabe a gente volte a brilhar também no Oscar em Hollywood. Parabéns ao cinema nacional, parabéns ao diretor, parabéns a todos os integrantes, parabéns a todos os envolvidos no cinema nacional que cresce a cada dia. Muito bem, deixa eu voltar com a Suelen. Por falar em dirigir filme, a gente fala também, lembra, em dirigir nas estradas brasileiras, nas ruas das grandes cidades brasileiras, nos 4 cantos do Brasil. Carteira Nacional de Habilitação, ela pode ser renovada agora automaticamente. Você sabia disso? Que a sua carteira de motorista, ela pode ser renovada sem você fazer absolutamente nada, ficar de braços cruzados e pronto. É verdade. A Suelen vai explicar para a gente como é que isso vai funcionar. Aliás, já está valendo desde sábado. É isso, né, Suelen? Oi, Adilson, isso mesmo. Desde sexta-feira, dia 9, sábado, sexta-feira, né? Houve uma mudança histórica na renovação da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que poderá beneficiar aí milhões de brasileiros condutores. A medida é da medida provisória de número 1327 de 2025, na qual prevê que motoristas classificados como bons condutores têm direito ao benefício da renovação automática da carteira de habilitação sem custo por meio do sistema digital, sem necessidade de deslocamento ao Detran ou aquele exame tradicional de vista. E para ter direito ao benefício,
o motorista precisa atender alguns requisitos que são, claro, o mais importante, não ter cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses, né? O histórico ali da carteira precisa estar limpo, sem multas. Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores, que é o RNPC, disponível no app CNH do Brasil. Como que faz? Você precisa abaixar o aplicativo CNH do Brasil, fazer o login e no link ali na aba Condutores, clica e do lado direito vai ter um ícone chamado cadastro positivo. Daí a pessoa clica e autoriza. Então, quando a carteira estiver no prazo de vencer e ele não tiver cometido essas multas, a carteira dele vai ser renovada automaticamente. Claro, precisa utilizar a CNH digital também, que está disponível no aplicativo. A CNH impressa ainda vai estar disponível, Adilson, mas as pessoas vão precisar pagar uma taxa dependendo do estado para ela ser enviada em casa. Mas também tem limites e restrições. O benefício ele vale apenas para pessoas de até 69 anos. Entre 50 e 69 anos, o condutor vai ter direito a essa renovação automática somente uma vez, porque acima de 70 anos não será possível. Também vai ser restrita para as pessoas que têm indicação médica, né, que tem ali a carteira com limite em caso de acompanhamento de saúde regular. E olha que legal, a renovação ela já está acontecendo para alguns condutores que teve a carteira vencida nos últimos dias e que não tiveram infrações. Segundo o Ministério do Transporte, a medida premia o bom comportamento para esses condutores e também para reduzir a burocracia quando você faz a renovação da carteira, como marcar o exame de vista, ter que se deslocar ao Detran e também para evitar taxas para esses condutores. E claro, além de modernizar o trânsito e incentivar a boa conduta. E para quem ainda tiver dúvidas de como vai funcionar, é só entrar no site do Detran ali, né, ou se deslocar em algum órgão ali do Detran do seu estado para mais informações. Eu volto com você, Adilson. Obrigado, Suelen. Ótima semana para você. Até amanhã. Suelen Rodrigues falando diretamente de Maringá. Aliás, já é a segunda, né, medida adotada pelo Ministério dos Transportes, né, o ministro Renan Filho. Lembram, em setembro, outubro do ano passado, e começou a valer já em novembro, a Carteira Nacional de Habilitação, que pode ser tirada desburocratizada, né, porque diminuiu bastante o custo para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E agora essa medida da renovação automática para você que não tem nenhuma infração. Então, não estacione em local proibido, não ultrapasse o limite de velocidade, tenha uma ficha limpa no Ministério dos Transportes, no seu Detran estadual, aí você vai ter a carteira renovada automaticamente. Pessoal, mudar de assunto. Falar de um tornado que atingiu a região metropolitana de Curitiba no sábado, no começo da noite, em São José dos Pinhais. O tornado que chegou com a categoria F2. Esse é o tornado. Olha as coisas voando aí, ó. Alcançou uma velocidade de 180 km por hora, de acordo com o CIMEPAR, que é o Instituto de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. O fenômeno classificado como categoria F2, como eu disse, né, na escala Fujita, capaz de causar danos moderados e severos em estruturas. E como causou, né? Foi no bairro Guatupê, cerca de 350 casas ficaram destelhadas, árvores caíram e houve queda de energia elétrica também. Afetou aproximadamente 1.200 pessoas. 2 famílias ficaram desalojadas e 2 pessoas sofreram ferimentos leves, de acordo com a Defesa Civil. O município montou pontos de apoio com lonas e recebeu 2.600 telhas para ajudar na reconstrução das afetadas. Olha que imagem impressionante. Ele rodou aí por 1 quilômetro. Ele foi levando coisas pela frente durante 1 quilômetro a uma velocidade de 180 km por hora. Esse, na escala Fujita, F2. Agora, olha só que coisa lá, ó. Olha lá, bem no meio, em cima da árvore. Agora você imagine o de Rio Bonito do Iguaçu há 2 meses, que estava na escala Fujita F4. Foi o dobro. Tanto que destruiu a cidade
de Rio Bonito do Iguaçu. E esse causou estragos bastante. A sorte é que ele durou 1 minuto mais ou menos, 1, 2, 3 minutos no máximo, né? E logo subiu, logo foi embora. Mas ainda deu tempo de percorrer 1 quilômetro, arrastando tudo que tinha pela frente. Os tempos mudaram mesmo, né? Coisas que a gente via só na televisão, lá nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo, já está batendo a nossa porta. O tempo mudou. Falar em tempo, a gente vai agora à previsão do tempo, as máximas temperaturas em algumas cidades brasileiras. E a gente começa com a capital do estado do Paraná, Curitiba, que nos acompanha pelo canal 16.1. Terá temperatura máxima hoje prevista de 22 graus, está aí Curitiba. Tempo chuvoso na capital paranaense, na região metropolitana inteira, tá? 22 graus é a máxima prevista. Fortaleza, calor em Fortaleza, que sol e que calor, né? 37 graus na capital do povo cearense, um abraço ao povo do Ceará que nos acompanha. Tem mais cidade, agora a gente vai para o norte do país, Macapá, a capital do Amapá, 30 graus, tempo abafado e 30 graus a temperatura máxima prevista para hoje, segunda-feira. A próxima cidade, Juiz de Fora, em Minas Gerais, 32 graus e com muito sol em Juiz de Fora. E, por falar em sol, a Terra do Sol, Natal, no Rio Grande do Norte, 30 graus, tempo nublado, tem aquele tempo abafado em Natal, no Rio Grande do Norte, temperatura máxima prevista para hoje, segunda-feira, de 30 graus. Você já fez as contas para o ano que vem? Para esse ano, né? Para 2026, para esse começo de ano. Já colocou tudo no papel, na ponta do lápis, está tudo certo ou ainda não? Daqui a pouco tem dicas de economia para você. É IPTU, é IPVA, é material escolar, é seguro do carro, é seguro da casa. Daqui a pouco todas as dicas. Não saia daí. Que horas são? 9 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai para o intervalo e volta já já. A gente sai com imagens da aniversariante do dia, Belém do Pará. Alô Belém do Pará, canal 51.1. Temperatura agora em Belém do Pará é de 26 graus, terra do Mercado Ver o Peso, terra do Remo, terra do Paissandu, terra do Círio de Nazaré. Alô Belém, 1,5 milhão de habitantes. Bom dia, já voltamos. Voltamos com belas imagens do litoral fluminense. Alô, povo do Rio de Janeiro, alô, povo de Cabo Frio, bom dia. 9h15, Cabo Frio nos acompanha pelo nosso site ou também pelo nosso canal do YouTube TV Evangelizar Oficial em Cabo Frio agora. Olha que praia bonita, 27 graus em Cabo Frio. Hoje vai dar praia em Cabo Frio. Qual o dia que não dá praia em Cabo Frio, né? Terra da Cabo Friense, alô povo Cabo Friense, bom dia. Olha que linda essa imagem. Nossa, que espetáculo da natureza, né? Muito bem. Você sabe que os Correios estão passando por um problema sério no Brasil, né? Tem toda uma reestruturação dos Correios. Aliás, já há algum tempo. Se você é associado da obra Evangelizar é Preciso e ainda não recebeu o seu boleto, o seu carnê, não tem problema. Vai aparecer um QR Code aí, você pode fazer a sua contribuição mensal. Você que sempre fez, pode apertar lá a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que vai aparecer na sua televisão e você faz um Pix, tá bom? Porque atrasou. E aí não é problema nem de A nem de B. É um problema estrutural dos Correios do Brasil, que logo, logo vai passar, se Deus quiser, vão colocar a casa em ordem nos Correios, é o que a gente espera. Então, se você não recebeu, e tal, como é que eu faço? Não chegou e muita gente liga, né, pedindo, perguntando. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou ligue para o telefone que aparece, que vai aparecer também na sua televisão, no 0800 410 6060 ou 3221 6060 e você vai ter toda a orientação, ok? Ou você pode... está aí o telefone, é 0800 410 6060 ou 3221 6060. Deixa eu falar para você de uma missa da colônia
coreana. Você sabia que temos 50 mil coreanos morando no Brasil ou descendentes de coreanos? Aqui em Curitiba, inclusive, tem uma feira anual só da Coreia. Povo maravilhoso que veio também contribuir para o crescimento do nosso país. Então tem a Santa Missa de graças pelos 60 anos da chegada da primeira imigração católica agrícola dos coreanos no Brasil. Está aí a tela para você, o chamamento para domingo, dia 18 de janeiro, na Catedral Metropolitana de Curitiba, às 10 horas da manhã. Transmissão, claro, da TV Evangelizar para todo o Brasil, dia 18. Um abraço ao povo coreano que nos acompanha. São 50 mil coreanos no Brasil, claro, a maioria na cidade de São Paulo, mas também temos muitos coreanos aqui na capital do estado do Paraná, na região metropolitana, um pouco em Santa Catarina. No Espírito Santo tem também, em Rio de Janeiro, muitos coreanos no Brasil. Vamos atualizar agora informações. Roda a vinheta. A gente fala de inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Se o IPCA sobe, o custo de vida aumenta, e se ele cai, o bolso sente menos, né? Com isso, o ano fechou com a inflação acumulada de 4,26%, abaixo do limite máximo da meta do governo. Entre os itens que mais pesaram no bolso estão os transportes, enquanto despesas com habitação ficaram mais baratas no último mês do ano. O resultado mostra que os preços crescem menos do que em 2024, cresceram, né? Em dezembro, o maior impacto veio do grupo transportes, seguido por saúde e cuidados pessoais. O resultado anual ficou em 0,57 ponto percentual, abaixo de 2024, indicando assim desaceleração dos preços ao longo do ano. Muito bem, assunto economia, sempre bom tratar aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. E por falar em economia, veja quem já está aqui conosco. Professor Daniel Point, ele é economista. Mais uma vez aqui, Bom dia. A gente recebendo o professor com o maior prazer. A gente fala aqui de uma inflação de menos de 5, né? A gente não tem saudade daquele final dos anos 80, né, professor? De 70%, 80% ao mês, né? Exatamente. Deus nos livre, né? Não temos saudade nenhuma, porque a inflação era diária, né? Esse era o índice do dia. Chegamos a quase vezes. 1.000 por ano, né? Exatamente. Eu me lembro de nós acordarmos de madrugada para ficar na fila do supermercado para comprar uma ração de leite. Sim, que chegava, né? Podia comprar 1 litro por pessoa. É verdade. Às vezes você pegava os vizinhos. Nós íamos de manhã comprar pão, era um preço. Na volta, no final da tarde, era outro preço. Exatamente, era outro preço. E as mercadorias faltavam, né? Faltava mercadoria. Além do problema do preço, Sim. que era um problema monetário mesmo, da configuração, né, do sistema monetário no Brasil, você tinha também o fato de que as empresas não conseguiam produzir. E a insegurança da produção fazia com que a produção fosse cada vez menor e faltava de tudo, né? A gente ia no supermercado e via as gôndolas totalmente vazias, né? Veja como evoluímos, graças a Deus, e hoje a discussão ela é outra, né? Quer dizer, não menos importante, porque a gente trata também muito da educação financeira familiar. Exato. Começo de ano, professor, aí eu falei agora há pouco, é IPTU, é IPVA, é material escolar, são as contas de dezembro do cartão, da festa, o presente que tem que pagar. Como é que a gente faz? Como é que a gente se programa? Eu percebo que você é uma pessoa bem responsável, porque você lembra de todas, então, sinal não que você sei se mantém é isso, ou dia. se é muita conta para pagar mesmo, né? A questão do início do ano sempre é uma temática, né, para a gente desenvolver. Eu costumo, até tive aqui ano passado, no finalzinho do ano ali, eu sempre costumo dizer, janeiro sempre vem. Né? Então, a gente tem que se preparar para janeiro, que é um mês em que há um acúmulo de despesas. Você lembrou bem, custo com material escolar, algumas escolas exigem uniforme, aqueles que têm os filhos em escolas particulares têm que pagar matrícula, pagar a primeira mensalidade, providenciar a van para transportar, buscar e tal, porque hoje em dia você não tem coragem de deixar as crianças irem e voltarem a pé sozinhas para a escola, né? Difícil. No nosso tempo, a gente andava 5 quilômetros para ir para a escola, voltava e sem problema. O máximo que fazia era matar uma cobrinha no caminho. Nada mais do que isso. Então essas despesas são todas muito significativas, sem dúvida. Mas você falou também do IPTU e do IPVA.
O IPTU, que é uma despesa que todos têm. Não importa se é proprietário ou inquilino, ele vai pagar o IPTU do imóvel que ele ocupa, né? Qualquer cidadão. Verdade. E o IPVA, que é próprio para quem tem veículo automotor, né? Principalmente os automóveis e caminhões, que aqui no Paraná houve uma redução bastante significativa. Quase 50, 47, quase 48%, né? Foi um alívio aí para as famílias, né? Muita gente esperava que ia pagar 1.000 de IPVA, vai pagar 500 e poucos reais, então já sobrou 400 para o material escolar, né? Por outro lado, a gente continua com a gasolina com preço muito mais alto que em outros estados, mas é bom a gente lembrar, também pontuar, né? Não, e essas despesas todas, elas precisam estar planejadas. Mas sabemos que a maior parte das pessoas não faz esse planejamento. Então, as dicas, que é o que você perguntou na origem. IPVA, se for pago à vista, oferece um desconto. Se a pessoa tem o dinheiro disponível, vale a pena se beneficiar desse desconto. Por duas razões. Primeiro, que você resolveu um problema, mas mais importante do que isso, do ponto de vista financeiro, não existe nenhuma aplicação que renda juros ou tenha lá um benefício maior do que o desconto que é oferecido. Porque nesse período de 3, 4 meses do parcelamento do IPVA, se você puser o valor numa aplicação, não vai render o mesmo o mesmo valor que você tem no desconto. Não chega, né? Então, vale a pena exercer o desconto. Por outro lado, se você não tem o dinheiro todo para pagar o IPVA integralmente, pague parcelado, porque não tem nenhuma linha de crédito cujos juros sejam menores do que o desconto que você tem, entendeu? Bom, se então, programar, bom também. Se for fazer dívida para pagar IPVA, que eu vejo algumas pessoas fazendo assim, eu vou fazer um empréstimo lá, o banco me ofereceu, eu já pago tudo. Jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora, exatamente. Por quê? Porque o custo do dinheiro está muito alto. Nós temos juros com taxas elevadíssimas, né? Seja no cartão de crédito, seja no cheque especial. E mesmo no crédito direto, aquele que o banco faz um empréstimo chamado papagaio, né? No tempo antigo chamava de papagaio. Cheque especial. Então, o custo desse dinheiro está muito elevado. Então, não vale a pena fazer dívida para pagar essas coisas. Com relação às compras necessárias de material escolar e, eventualmente, uniforme, aqueles que têm o cartão de crédito que oferece oportunidade de pagar em 5, 10 vezes sem juros, em muitos casos, comparem se o preço a ser pago em 5 ou 10 vezes sem juros, se ele tem ou não desconto à vista. E o raciocínio aí é o mesmo. Né? O desconto à vista de 10% compensa pagar à vista e não ter a dívida, até porque se o dinheiro estiver parado, ele não vai render a mesma coisa que você tem em desconto. Entendeu? O salário ele não aumenta, né? Mas as contas elas esticam, né, professor? Exatamente. Porém, se a pessoa não tem o dinheiro disponível, mas tem uma possibilidade de usar o crédito, compare se à vista se o preço é exatamente o mesmo. Hoje é muito positivo você, assim, muito positivo não, assim, mas é muito confortável você fazer boas compras em qualquer segmento, seja um automóvel, seja um alfinete, porque você entra na internet, nos vários sites, né, nos marketplaces, como são chamados, e consegue consultar o preço de qualquer coisa, uma camisa, um microfone, um óculos, um sapato, consultar, comparar diferentes modelos, diferentes opções. Isso não significa que você deve comprar sempre pela internet. Eu ainda sou a favor de que a gente vá na loja, sinta o cheiro, o preço, experimente os produtos, né? E também valorizemos o trabalho dos comerciantes e das pessoas que trabalham ali. É sempre muito bom você ir numa loja e ser atendido, ver as opções. Mas é importante também que você faça uma pesquisa prévia para que você não caia numa cilada de um comerciante eventualmente mal intencionado, que sobrepõe o preço das coisas, né? Então, você sabe, por exemplo, você vai procurar uma camisa na internet, tem por R$150, você vai numa loja, está por 160, você sabe que ele não está te explorando, até porque o custo dele para vender é muito maior, né? Você pode negociar um desconto e tal, você experimenta, tem certeza que é aquela, gosta da cor, gosta do modelo e tal. Mas sempre fazer a pesquisa na internet para que faça uma boa compra. Isso que eu quero dizer, é esse ponto que eu quero chegar. Então, vai comprar um caderno, uma canetinha para as crianças, não sei o quê. Pesquisa na internet, já tem uma ideia de preços, já sabe
Chega na loja, a loja diz, não, eu faço esse preço aqui, parcela no cartão e tal. Ótimo. Negocia, então você né? faz um bom negócio. Claro. Essa prática, ela dá um pouquinho de trabalho, principalmente para quem não está acostumado a fazer. Todas as pessoas que começam a trabalhar um pouco essa questão de analisar o preço, comparar as opções para tomar a decisão de compra com uma certa segurança, acabam percebendo o quanto isso é vantajoso e incorporando isso para todas as coisas. Chega um momento que o cara está comprando feijão, ele está comparando o preço, a cor, Sim. o modelo. Claro. Entendeu? O bolso agradece, né, professor? Exatamente. E isso favorece para que o índice de inflação diminua, né? O que também a gente tem que tomar cuidado, porque há uma certa falácia nisso, né? Porque quando você fala assim, a inflação caiu de 5% para 3%. Tem lado ruim também da Todo coisa, mundo né? acha que ganhou 2%. Não, é que agora você só vai perder 3% e não 5%, mas Exato. você continua... Enquanto há inflação, Claro. você está perdendo. Entendeu? Exatamente. Professor, daqui a pouco a gente vai falar sobre o planejamento financeiro das famílias para 2026, porque muita gente está começando a fazer. Mas hoje eu estava lendo uma notícia sobre a poupança das famílias. As pessoas estão tendo mais reservas, estão guardando mais dinheiro para aquela emergência de 3, 4, 5, 6 meses. Isso é um bom sinal, isso significa que nós estamos aprendendo, quer dizer, quem sobra, obviamente, né, está guardando na caderneta de poupança, embora tenha saído um montante considerável no ano passado, né? Mas as pessoas estão começando a guardar. Isso é um começo de uma educação financeira que está sendo exercitada? Bem, tem várias razões. Uma parte é a educação financeira. A outra parte que eu considero que também é relevante é que o mundo está muito inseguro sobre muitas questões, né? Nós vimos aí o assunto Venezuela, antes disso Israel, Ucrânia. Então, essa insegurança, e quem acompanha de perto esses acontecimentos, né, e se aprofunda no entendimento do que significa, nós temos vários fatores de riscos impostos aí ao nosso redor. E, claro, você ter dinheiro guardado, você ter disponibilidade financeira para fazer frente a emergências é sempre um conforto a mais, né? Nós temos no Brasil um fator que implica muito na vida das pessoas, que é a questão da assistência médica. Nós temos o SUS, que é um sistema clássico aí, que quase todo mundo conhece, o sistema de UPAs para atendimento de emergência mantido pelas prefeituras. E, paralelo a isso, nós temos o chamado sistema privado, que são os convênios médicos, que em alguns, apesar de cobrarem caro dos seus segurados, tem datas de acesso a um especialista mais longas do que o SUS, por exemplo. Então, nós temos uma distorção nesse modelo. Então, muita gente tem guardado dinheiro também por uma questão de emergência de saúde, né? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo, aparecem mais dores, né? Eu costumo brincar que depois dos 50 a gente dorme bom e acorda com alguma coisa doendo. Verdade. Antes a gente vai dormir com alguma coisa doendo e acorda bom, né? Depois passou dos 50 muda. Então a saúde é uma preocupação das pessoas que estão vivendo mais tempo, né? A média de vida do brasileiro tem crescido de forma sistemática. Essa é uma razão que as pessoas estão guardando dinheiro. Outra é que a maior parte dos jovens estão menos interessadas em ter bens de valor elevado, como, por exemplo, comprar casa, apartamento, carro, né? As pessoas mais jovens, elas têm procurado viver uma vida com menos vínculos, né? Procurando morar não se apegam, né? Morar em lugares diferentes e mudar de cidade. E para isso precisa de dinheiro, precisa guardar o dinheiro. Precisa de dinheiro e também aquela parte do salário que normalmente a gente guardava para pagar a prestação de um carro ou de uma casa, ou das duas coisas juntas quando era possível, também vai deixando de ser aplicado nisso e as pessoas vão fazendo reservas para se proteger. Aproveitando esse gancho aí, e o planejamento? Está na hora de fazer o planejamento ou quem está começando agora está começando atrasado? Planejamento é uma coisa que a gente deve começar sempre, né? Eu digo que o planejamento é para sempre e você deve fazer sempre. Assim, quem nunca planejou, é simples começar, principalmente o planejamento financeiro, soma quanto tem que gastar, quanto tem que pagar, quais as obrigações financeiras e de onde vem o dinheiro para pagar aquilo, né? As fontes de renda.
eu trabalho, ganho tanto, o pai dá uma mesada, ou a mãe ajuda, ou a avó deixou uma herança, não sei. Né? Cada um tem suas fontes de recursos. E tem aqueles que precisam trabalhar em 2 empregos, 3 empregos. Né? Eu conversava aqui na TV com um rapaz há pouco ali na salinha ali onde eu estava aguardando você, que ele estava me dizendo que ele trabalha em 2 empregos para poder manter a família dele. E eu acho isso muito bonito, porque não há nenhuma outra forma de gerar riqueza no mundo que não seja pelo trabalho. Então, as pessoas que entendem isso e vão trabalhar... Minha mãe, por exemplo, trabalhou em 3 empregos para criar a mim e meu irmão. Eu, na minha juventude, trabalhei em 2, 3 empregos. Até hoje tem uns empregos diferentes aí. Mas, enfim, essa é a principal fase do planejamento, identificar de onde virá o dinheiro que vai fazer frente às despesas que estão ali previstas. E sempre no papel, né, professor? Sempre no papel. E aí, no papel, é uma coisa simples, não precisa ser uma planilha complicada, tem muita gente que não domina tão bem esses recursos tecnológicos. Pode fazer no papel do pão mesmo, faz uma continha lá. Preciso pagar isso, né? Preciso receber tanto para poder fazer isso aqui. O que entra e o que sai. Tem um objetivo, que é uma coisa importante no planejamento, estabelecer alguns objetivos. Não, daqui 2 anos, por exemplo, quero saber falar inglês, ou quero fazer uma viagem internacional, ou quero comprar uma casa, ou um carro, ou trocar o carro, ou mandar um filho para estudar numa boa faculdade, numa boa escola. Então, né, ou fazer uma reforma, enfim. Ou tem muita gente que gosta de fazer as viagens de temática religiosa, né? Conhecer a Aparecida do Norte, ou viajar para Jerusalém. Vaticano, né? Então, objetivos. As pessoas têm que ter objetivos e saber quanto custa aquele objetivo e começar a se planejar para aquele objetivo. E aí vem ao encontro da pergunta anterior, que é por que as pessoas estão guardando mais dinheiro? Porque estão começando a entender que dinheiro faz falta e quando ele está disponível, ele faz milagres. E que a vida é muito mais do que um automóvel na garagem, com gasolina cara e com impostos caros também. E eu até brinco, desculpa, você falou do carro, eu gosto de dizer assim, não existe uma rua diferente para carros de luxo. Então, veja para que você precisa do carro, para não gastar dinheiro demais numa coisa cuja utilidade não se acrescenta em função do preço. É sempre uma aula recebê-lo aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Isso, Daniel Point, professor, economista, nosso convidado aqui, falando sobre planejamento para 2026. Muito bem. Você que acompanha o padre Reginaldo Manzotti todos os dias no rádio e na televisão com o programa Experiência de Deus, certamente já viu, já ouviu muitos depoimentos. Aliás, muitos desses depoimentos vão parar nos livros do padre, que, aliás, já são mais de 30. A gente separou um trecho, né, de um depoimento que inspira, e a gente vai exibir agora para você, durante o programa do padre, o Experiência de Deus. Coloca no ar. Padre, há 12 anos atrás eu tive uma situação muito difícil financeira e que acabou com uma depressão muito, mas muito grave mesmo. Sim. Que eu acabei com a tentativa de suicídio. Oh, meu Deus. E eu acabei internada numa clínica psiquiátrica. Certo. Estando lá, uma amiga muito querida me mandou um livro do Senhor, Feridas na Alma. Esse livro, eu tenho padre, muito carinho por esse livro. Me resgatou para a vida cristã. Amém. E de lá para cá, eu sigo a TV Evangelizar, voltei para as obras da igreja. Que bom, Feridas da Alma. É um livro que eu tenho muito carinho por ele. Fortaleça a sua cura interior. Com a ajuda de Padre Reginaldo Manzotti, você também. É um livro muito atual, sendo que a ferida na alma é um dos maiores problemas hoje. Adquira seu exemplar de Feridas da Alma pelo site produtosqueevangelizam.com.br e nas melhores livrarias do Brasil. Adquira já o seu exemplar. Não fique sem. E é por isso que a gente fala aqui todos os dias, né? Para que você seja um colaborador também da obra Evangelizar é Preciso. Está aparecendo aí o nosso e-mail, né? tv@evangelizarepreciso.com.br. Você também pode fazer parte desta família, você também pode colaborar. tv@evangelizarepreciso.com.br.
Que oração? São 9h40, 9h40 pelo horário de Brasília. Prepare a sua Bíblia, daqui a pouco tem momento oracional, daqui a pouco tem aquele momento de reflexão dentro do nosso Bom Dia Evangelizar. O diácono Alexander já está conosco daqui a pouco, ao vivo, aí na sua casa, no conforto do seu lar. Não saia daí, a gente volta já. A gente sai com imagens de Maceió, capital dos alagoanos. Alô Maceió, bom dia, 9h41. Já voltamos. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil, 9h44, horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Pegou a Bíblia? Porque o diácono Alexander já está pronto, já está conosco, já estou vendo ele ali. E é agora, a partir de agora, com ele, com aquele momento oracional, aquele momento de reflexão. Diácono, bem-vindo, feliz ano novo, bom dia. Bom dia, meu irmão, tudo na graça, feliz ano novo para você também, para todos que nos assistem. É uma alegria estar nessa casa mais uma vez. Eu te peço e te provoco nesse sentido para que nós saiamos da superficialidade no dia de hoje. Começando essa semana maravilhosamente bem ao lado do Príncipe da Paz. Pegue a sua Bíblia, nós vamos meditar agora um texto, o texto da liturgia de hoje. A provocação é para que nós saiamos do raso da nossa vida espiritual e demos um mergulho muito mais profundo. Eu te convido para irmos para águas mais profundas. Pegue sua Bíblia, nós vamos meditar o texto de Marcos, capítulo 1, 14 ao 20. Você está preparado? Você está preparada, minha irmã? Então, vem comigo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram a barca do seu pai Zebedeu com os seus empregados e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero te convidar a se preparar para esse momento de meditação. Perceba o quanto eu e você somos privilegiados, amados irmãos e irmãs. O Senhor está aqui entrando na sua casa. E olha só, Ele não arromba a porta, Ele não quebra. Ele está pedindo que você o aceite. Então prepare-se. Respire fundo, apazigue a sua mente. Coloque-se na presença do Senhor, o Cristo Eucarístico, o Príncipe da Paz que está no meio de nós, pedindo que a palavra toque o seu coração com o frescor da verdade. Deixe que o chamado de Jesus ecoe no íntimo do seu ser. Neste Evangelho, o Evangelho de Marcos, você conseguiu observar os elementos que marcaram o início da missão da vida pública de Jesus, o nosso Mestre, Príncipe da Paz? O anúncio do reino, o convite à conversão e o chamado aos primeiros discípulos. Eu e você nesse dia também somos chamados. Note a prontidão de Simão, de André, de Tiago e João, que deixaram tudo para seguir o Mestre. Será que eu e você
Estamos dispostos plenamente a deixar tudo no dia de hoje para seguir o Príncipe da Paz? O Evangelho, amados irmãos, ele nos mostra um momento decisivo, e é para mim e para você também hoje. João foi preso e Jesus inicia a proclamação do reino com as palavras que rompem a rotina e pedem uma resposta minha e sua no dia de hoje. A boa nova, amados irmãos, não é teoria, mas um convite concreto. Convertei-vos e credes no Evangelho. Jesus não oferece promessas fáceis, mas propõe uma nova identidade. Eu farei de vós pescadores de homens, disse Jesus. A resposta dos discípulos é silenciosa, mas absolutamente radical. O reino começa com uma escuta, a coragem de deixar para trás tudo que nos prende. Tem uma canção que fala profundamente sobre isso. Quero te convidar a meditar comigo nesta noite, nesta manhã, amados irmãos. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Nos passos do meu Senhor eu vou seguir. Hoje o Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos provoca profundamente a tomar essa decisão que é radical. Será que nós estamos preparados? Eu quero te provocar nesse sentido a contemplarmos na plenitude esse momento oracional. Eu não sei o que você está fazendo agora, se você está em casa, se você está no teu trabalho, se você está dirigindo em direção ao seu trabalho. Eu quero te provocar a rezarmos juntos, rezarmos este texto. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, porque está no seu trabalho, dirigindo, fazendo o que você esteja fazendo, permita que o Senhor entre na sua vida nesse momento, para que você tome essa decisão radical. Jesus Cristo, palavra viva que me chama hoje, ajuda-me a viver a plenitude, a discernir a Tua voz em meio aos ruídos da minha vida, Senhor Jesus. Que eu abrace a Tua missão com alegria, que eu possa estar com o coração aberto para que as águas, mesmo dessas águas que agitam esse mar, possam ser acalmadas por Ti e eu possa ver, ouvir a Tua voz. Confie na presença constante do Príncipe da Paz que está conosco nesse momento, amado irmão. Cantemos mais uma vez esse refrão. Jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Alex, o Divina é maravilhosa e sempre nos dá esse contexto de provocação. Existe um passo da Alex Divina que se chama contemplação e eu quero te conduzir neste momento.
Se você puder, imagine essa cena que nós acabamos de meditar à beira do lago. Escute a voz firme, mas suave de Jesus, serena, nos chamando pelo nome. Hoje Ele chama você, amado irmão, amada irmã, pelo nome. Sinta o vento leve que move as águas e agita os nossos corações. Permaneça nesse instante, ouvindo a voz de Jesus, dizendo: segue-me. Você está disposto, amado irmão e irmã, a seguir Jesus radicalmente? Talvez você deve estar se perguntando, depois dessa meditação, depois da Lexio Divina, o que eu vou fazer, Diácono Ali? Com tudo isso que nós ouvimos, com tudo isso que nós meditamos diante do Príncipe da Paz. E existe um passo que é muito importante, que eu e você temos que fazer, que é a nossa decisão radical no dia de hoje, nesta segunda-feira. A ação. O que você vai fazer? Hoje, a provocação é: identifique a rede que você precisa deixar para seguir Jesus. Isso mesmo. Qual a rede que te prende, que não permite que você siga adiante, que você abandone tudo o que te segura, o que te marginaliza para seguir Jesus? Seguir com liberdade, seguir com a graça, com caridade. Pode ser um medo que te prende, pode ser uma rotina estéril que te prende, amado irmão e irmã. Qual é a rede que você precisa abandonar? Um apego ou uma desculpa? Faça esse movimento. O chamado de Jesus nesse Evangelho, na Lexio Divina, hoje ele é atual para mim e para você, é pessoal. Ele passa pelas margens da nossa vida e nos convida a participar da construção do reino. Será que você entendeu isso de fato? Sim, porque o Príncipe da Paz nos dá essa graça. Segui-lo, amados irmãos e irmãs, implica em deixar tudo radicalmente, mas nós ganhamos também. Nós ganhamos o sentido da presença, nós ganhamos o sentido da graça, da direção e principalmente da presença. Eu e você precisamos permanecer. Você está disposto, amado irmão, amada irmã? O discípulo começa com um sim, que se renova a cada dia. Que se renova a cada dia. Cantemos mais esse verso para concluirmos. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Amado irmão, amada irmã, a decisão no dia de hoje precisa ser radical. E essa é a provocação. Tome essa decisão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com o programa Experiência de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, amado irmão, amada irmã. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.